Zoom TV Jornal. Oferecimento Consórcio Canopus. Suas conquistas começam aqui. Toyoserra, a sua concessionária Toyota na Serra. SAF, o seu amigo de todas as horas. E Stan, quem quer qualidade, fecha com Stan. Oi, gente, ótima noite para você que nos acompanha nessa segunda-feira, dia 26 de dezembro de 2022, depois do Natal, com essas imagens lindas que vocês estão vendo, direto do Nova Friburgo Country Club, gente, uma parceria do clube com o Sesc, que proporcionou essa iluminação linda, fazendo com que o Nova Friburgo Country Club se confirme, se consolide cada vez mais como um dos principais cartões postais de Nova Friburgo. E é por aqui que nós vamos ficar pelos próximos 5 dias, até a véspera do Réveillon, trazendo para vocês uma retrospectiva de tudo de mais importante que passou na tela da Zoom e aconteceu aqui em Nova Friburgo. Nós estamos, gente, diretamente do clube, como vocês estão vendo nas imagens, né? Essa coisa mais linda. E num espaço extremamente bacana do clube, que faz parte dessa revitalização, uma obra nova que aconteceu aqui na entrada do Parque Aquático dos sócios, que, aliás, agradecer a toda a diretoria do Nova Friburgo Country Club, também aos sócios que estão tendo a paciência aí de compartilhar esse espaço conosco, mas eu tenho certeza que vai ser muito especial, vale muito a pena. Então, Country Club, obrigado, valeu por tudo e parabéns pela decoração. E hoje, gente, olha esse timaço. Aqui na ordem, à minha esquerda, Isabela Chabot Show, boa noite, tudo bem? Boa noite, pessoal, boa noite, Fernando, é um prazer estar aqui mais um ano. Marcelo Lies, nosso showman, tudo bem? Boa noite, Fernando, boa noite também para todo mundo que está em casa assistindo aí a primeira retrospectiva 2022 do Zoom TV Jornal. Isso aí, o Juan Vitor, nosso príncipe, boa noite. Excelente noite para todo mundo e com um cenário desses, né? Pô, que lindo, né? Lindo. Reforça ainda mais, mostra ainda mais as belezas da nossa cidade e vamos com tudo, ver tudo que de mais importante aconteceu por aqui também durante esse 2022. Pois é, a situação vai ser a seguinte, pessoal, nós vamos começar, então, hoje, na segunda-feira, falando dos primeiros 3 meses do ano. Então, o que reforçou aí? Nós fizemos uma pesquisa, né? O que aconteceu, né, em janeiro, fevereiro e março. E aí, nos próximos dias, nós vamos fazer isso até que na sexta-feira, aí vai ser a nossa festinha de Réveillon. Vai ser um negócio bacana, vocês vão gostar. Mas hoje a gente começa falando exatamente do primeiro fato que nós destacamos. Pessoal, que foi um negócio meio bizarro, se é que a gente possa falar assim, né? Um comportamento diferente. Estranho, né? Eu acho que, pelo que eu estava apurando, o Marcelo Iese foi uma pessoa que fez uma cobertura desse caso, que foi os furtos das placas, tem que ser até no plural, de bronze da cidade. Marcelo, o que foi isso? Foram várias roubadas aqui na cidade, na Praça da Criança, Praça Getúlio Vargas, Praça Dermeval Barbosa Moreira e outras que a galera já estava tentando roubar. A galera não, né? Bandido. Furtar Essas placas de bronze, né? Então, a gente foi pra rua, ouviu de historiadores, jornalistas que estavam ali, pegando todo esse fato, reunindo, mostrando para a população quanto que essas placas de bronze faziam diferença, até porque mostra muito da nossa história, a história de Nova Friburgo. Então, foi assim, uma coisa que a gente chocou ao ver, né, toda essa situação. Conversamos aí com o jornalista Girlan Guilan, conversamos com o delegado também da 151 ADP, e realmente foi uma situação assim que chamou muita atenção, né? Esse início de ano de 2022. Porque a gente sempre fala, né, da questão da depredação do patrimônio público, Exatamente. né? O que mais tem é o espírito de porco que vai e detona a cidade inteira, né? Agora, como acontece na capital, né, muita gente aproveita para furtar a placa de bronze, cabos, né? Você vê no arco metropolitano mesmo, tem essa história e tal. Mas aqui na Nova Friburgo a gente não está acostumado com isso. Exatamente. E aí, de repente, começar a furtar a placa de bronze. Foi algo que assustou. A gente começou a apurar esses casos, a divulgar sobre isso no Zoom TV Jornal em janeiro, mas na verdade se perdurou tanto essa situação que em fevereiro a gente ainda falava disso. Então, realmente foi uma coisa que quase que o mau hábito influenciou a outros, porque colocou né? Eu lembro que o vice-prefeito, que ainda era vice-prefeito na época, ele não tinha sido licenciado, o Serginho, ele colocou um apelo para a população para que denunciasse, e ao invés de chegar denúncias, chegaram mais roubos. Então, assim, foi um comportamento, acho que absurdo, né? Exatamente. Como a Isa até falou em off agora há pouco, né, antes de entrar aqui no ar, foi realmente o surto do furto, né? Foi algo que assustou, porque a gente não é habituado a isso aqui na cidade. O primeiro caso, se não me engano, foi na Praça Céu mesmo, ali em Olaria, né, na Via Expressa. Né? Beleza, registrou a ocorrência, e aí, como você disse, né?
mais um furto, a Praça da Criança também. E foi uma coisa que realmente chamou a atenção, porque a gente não é habituado a isso na nossa cidade. E apenas uma placa foi recuperada. De todas que furtaram, né, que roubaram aí dos patrimônios, apenas uma foi recuperada, que foi da Praça da Criança, lá das Brownies. Mas chegaram a pegar a pessoa, não chegaram? Acho que a polícia conseguiu identificar. Então, conseguiu identificar, e aí, a partir disso, então, começaram aqueles trâmites, né, de policiais que acaba sendo mais achar essa interno pessoa, também, né, mais sigilo. Então, foi uma coisa situação para começar o ano aí que balançou. A gente começou o ano, inclusive, pessoal, ainda com, vocês lembram, finalzinho de 2020, questão da pandemia já, tava aquela incerteza, né, 2021, no caso, a gente está em 2022. Sim. Caramba, eu já tô acelerado 2023, falta pouco. Exatamente. Mas 2021, a gente finaliza o ano daquele jeito com a pandemia, né, ainda com muito medo, com muita dúvida do que ia acontecer e tal. E aí, em janeiro, a gente tem uma boa notícia em relação à vacinação infantil, principalmente, né? Exato. Chegaram as primeiras doses de vacina infantil e a gente até acompanhou, a gente tem a data, né? Em 25 de janeiro, a primeira aplicação de vacina infantil. A vacina infantil, por mais que eu acho que é algo que a gente celebra muito, a gente não pode fazer vista grossa. Aí, falando anualmente, os meus amigos podem confirmar tudo isso que eu vou falar agora, no sentido de que a gente vê o percalço de precisar fazer campanhas massivas da necessidade de pai vacinar a criança, né? O pai vacinar o filho. Exatamente. Porque, infelizmente, era uma coisa que muita gente queria, né? Porque primeiro chegou pra gente que é adulto, depois a gente pensava tanto nas crianças que precisavam voltar pra escola, enfim. Os adolescentes. E aí a gente viu um retrato, os meninos também acompanhavam isso nos posts, podem falar, de filas vazias, salas de vacina infantil meio puras. Na época, a Fabiola fazia muito apelo a essa necessidade. A própria Nicole também falou muita gente falou muito com a gente sobre isso. Que os pais precisavam criar consciência de que a vacina era importante também para as crianças e foi algo que a gente travou, acho que uma luta. E até hoje, tá? Nós estamos às vésperas aí de 2023 e eu conheço pessoas próximas a mim, que eu não vou entregar o nome porque pode ficar chateado, mas é a mais pura verdade, que não vacinou a sua filha. Você sabe, você não vacinou a sua filha. Eu tô mandando recado agora. Eu sempre faço uma tretinha, né? Sempre tem que ter, né? Tem que ter na retrospectiva também. Tem que ter. Não, mas pelo amor de Deus. Mas aí fala, não, porque nós somos as cobaias, né? Nós adultos somos as cobaias. Peraí, gente. Olha só, é só vocês pegarem quanto a gente estava morrendo antes da vacina, quantas pessoas morreram depois da vacina. Exato. Faz essa conta. Não é questão de política, de ser negacionista, nada disso, gente. É matemática. É o mínimo. O dado que comprova, né? É muita coisa, eu falo muito isso, né, em redes sociais, na TV. Você é blogueiro, né, Marcelo? Eu gosto. Na hora que fala em, não vou vacinar minha filha, não vou vacinar meu filho, eu acho que isso é uma tremenda ignorância da população. Isso. É mesmo. Porque, assim, tanta gente, esses pais que hoje estão vivos, foram vacinados lá atrás contra polio, contra tantas outras doenças. E não questionavam, né, que vacina estava entrando no braço. Ninguém questionava nada, né? Então, eu acho que é sim uma ignorância da pessoa e não levar a criança para vacinar. A criança também tem direito à vida, né? Tanto pregam por isso e não dão a vacina. Então, para mim, isso é o cúmulo do absurdo. Exatamente, que as autoridades de saúde mesmo falam, né, que o nosso país tem uma cultura muito grande de vacinação para crianças, para adultos também. E essas gerações mais recentes, inclui a gente também, na faixa dos 20, 30, 40, dos 50 anos de idade, às vezes não tem tão fresco na memória do que uma doença pode causar, uma doença que muitas vezes pode ser evitada por vacina, né? Verdade. As gerações mais antigas, minha avó, por exemplo, ela teve um filho com paralisia cerebral, com poliomielite. Ela sofreu, ela perdeu o filho aos 40 anos de idade e tratando da criança na cama. Então, nós mais jovens não temos ainda e espero que a gente não venha presenciar casos assim, né? Por isso fica o reforço aí, o apelo mesmo, que tudo que tiver de vacina, de doença que possa ser evitável por meio de vacina, aqui, ó, o braço aqui, e é gratuito, né? Exatamente. É gratuito. O SUS tá aí para isso. Né? O posto lá tá aí para isso. Gente mais esclarecida e com mais condição financeira, vários artistas, inclusive, estavam indo para os Estados Unidos para se vacinar. Né? Fábio Rabin mesmo, que é um humorista que eu adoro, né? Ele foi passar umas férias na Disney e ficou feliz porque a Bia, que é a filha dele, pôde tomar vacina no aeroporto chegando em Orlando. Olha só. Que no Brasil não tinha. Ele falou, caramba, olha que coisa boa, tô vindo pra Disney e minha filha vacinou no aeroporto. Olha que política pública. É diferente. Não, e acho que até pra finalizar esse assunto, mas pra gente entender, porque acho muito que a gente vai retratar nessas retrospectivas, a gente vai, óbvio, dar pra você ir de casa uma atualização dos casos como estão hoje, né, em dezembro de 2022, mas pra entender que lá em janeiro, quando chegou essa vacina infantil e esse descaso que foi,
prejudicou o ano inteiro todas as campanhas de vacinação, porque todas as campanhas de vacinação que aconteceram nesse ano de 2022 e que vem acontecendo desde a pandemia foram muito prejudicadas, porque houve essa desconfiança de tudo, coisa que nunca entrou em pauta, começou a entrar, a gente começou a ter o sommelier de vacina, né, enfim, casos assim, os surtos que a pandemia trouxe em outros sentidos, acho que mais de moral mesmo, que foi uma coisa que eu acho que eu não esperava, sabe? Enquanto brasileira, ver pessoas dessa forma. Quero só tomar a Pfizer. Não quero a AstraZeneca, a AstraZeneca e Coronavac, eu vou sair da fila. Eu tomei Pfizer e AstraZeneca. Eu fiz o rodízio. Um dado recente. Tá no braço. Vai lembrar um dado recente, né? Que mais de 70% dos friburguenses não voltaram para tomar a dose de reforço, a terceira ou a quarta dose da vacina também. Ótimo lembrar. E enquanto isso, em janeiro, criançada sem vacina, porque chegou, mas os pais não estavam levando, até hoje tem campanha de vacina. Até hoje. Nós temos essa notícia há poucos dias, né? Do pessoal da prefeitura pedindo para que as pessoas, Juan, dessem as doses de reforço e as crianças com mais de 12 anos e tal pudessem tomar suas vacinas também. Mas o detalhe é o seguinte, também, em janeiro, filas longas. Filas longas em busca de testes. Então, assim, ao mesmo tempo que o pessoal fala, vamos tomar vacina, o pessoal precisando testar, porque aí começaram a vir as variantes e tal, e o negócio tende a dar uma explodida e todo mundo em pânico de novo. Porque eu casei em janeiro e o casamento teve que ter um controle de público em função disso. Tava vendo aquele alto e baixo. O meu vídeo de casamento, inclusive, todo mundo de máscara em janeiro desse ano. Então é complicado. Se eu não me engano, Juan chegou aí no posto do Suspiro para ver essas filas, não foi? Foi uma coisa que impactou bastante. A gente estava em início de ano, cobrindo outras pautas, e de repente, olha, tá tendo uma procura muito grande por teste. Então, dá um pulo na unidade de saúde, né, no Suspiro, na UPA também a gente recebeu relatos. E quando a gente chegou lá, realmente, a fila dobrava a esquina e até no outro quarteirão. Era gente, muitas pessoas com febre, com sintoma de gripe, tomando sol na cabeça, dias de chuva também, e ali esperando só para conseguir fazer um teste para a Covid-19. Você, inclusive, lembrou nessa época, né? Eu também acompanhei esse caso, mas você que lembrou sobre isso. A prefeitura teve que fazer algumas manobras para tentar descentralizar, muito mais do que Raul Sertã, na Praça das Colônias. Virou um local provisório, e eu me lembro de ir fazer uma matéria lá, eu lembro que Noé tava comigo e eu falei, Noé, eu tô com medo de chegar perto das pessoas, porque e se ela estiver contaminada? Eu vou contaminar todo mundo, eu vou levar esse vírus pra dentro da TV, enfim. E uma senhora abordou a gente falando exatamente sobre isso, ela falou, gente, eu tô desesperada, se eu tiver aqui e tô com Covid essa fila inteira, o que eu vou fazer? Então, assim, foram casos e casos que a gente viu, e aí é exatamente o que o Fernando falou, a contrapartida, a gente tinha vacina, e a gente tinha essa loucura dos testes, que talvez se metade daquela fila ali tivesse com a mesma preocupação de estar na fila do postinho, o cenário teria sido diferente. Isso aí. Totalmente diferente. Pessoal, vamos pro próximo bloco? Vamos falar de CPI do transporte. Vocês lembram daquela treta que rolou, Itapemirim, falida, destruída, a empresa chacota no Brasil inteiro, e assim a salvação da pátria do transporte público de Nova Friburgo. Ainda bem que não virou CPI. Será que acabou em pizza? Você lembra disso? No próximo bloco você vai saber. Fica aí. A gente fica feliz com a vitória daqueles que nos cercam. Se alguém conquista, a gente celebra junto. Este é um sentimento que nos move. Realização é nosso princípio, nossa razão. Por isso acreditamos tanto nas aspirações de cada um. E assim, reunimos clientes e amigos por todo o país. Consórcio Canopus. 22 anos. A arte de realizar. Estamos juntos é muito mais que só uma frase para Stan. Representa a nossa dedicação em criar produtos pensando no que mais importa. Você e sua família. São fechaduras, puxadores, cadeados e outros itens que estão no balcão de sua loja, no seu dia a dia e até nas suas horas de lazer. Por isso, tenha uma só certeza. Em todos os seus momentos, tem que ser Stan. A história da Cianf e de Nova Friburgo andam lado a lado. Já são 105 anos trabalhando pelo desenvolvimento da comunidade friburguense, porque a nossa história cruza com a sua. No comércio, na indústria, no agronegócio, no turismo e em diversos serviços. Juntos, passamos por todos os momentos, desde os mais dolorosos aos mais felizes. E continuamos, sempre com inovação, criatividade e coragem. A Cianf, 105 anos crescendo com Nova Friburgo.
Estamos de volta, você já se acostumou? Já se acostumou com essas imagens lindas do Nova Friburgo Country Club? Parceria do Sesc, que está disponibilizando, proporcionando para a população. Aliás, recado importante, hein? Proporcionando essa beleza, esse cartão postal aqui no Nova Friburgo Country Club até o dia 6 de janeiro, tá? A visitação aí, vocês podem vir até às 21 horas, direto. O detalhe só é o seguinte, tá, gente? No dia 31 de dezembro, o clube vai encerrar a visitação até às 18 horas. Dia 1º tá fechado, e aí dia 2, vida normal, até o dia 6, para você poder curtir essa belezinha que você tá curtindo aí nessas imagens aí da Zoom, nesse espetáculo de Nova Friburgo Country Club, que a gente mais uma vez agradece aqui a parceria para a gente poder estar usando esse lounge maravilhoso aqui, que parece a sala de estar da casa dos nossos sonhos. Fala a verdade, não é? É verdade. Coisa linda, né? Perfeito demais. Pessoal, e a CPI do transporte? Relembrando, galera, Itapemirim. Vamos tirar a nova FAO, Itapemirim, a salvação da pátria e tal, Paraná, ganhou emergencial. Outro patamar, né, e tal. Aí, começou a dar um monte de zica. Eles não tinham ônibus, eles não tinham garagem, eles não tinham nada. E aí, deu no que deu. Inclusive, a própria Itapemirim foi o fim da linha para ela, né, até a Itapemirim, linhas aéreas, né, os passageiros foram viajar nela, né, um belo dia no aeroporto de São Paulo, e o check-in, né, que é onde você faz o acesso para poder, né, enfim, pegar a tua passagem, tudo, marcar assento, tinha saído do aeroporto. Então você imagina isso, eles saíram correndo do aeroporto, eles fugiram do aeroporto. Não pagaram indenização a ninguém, as pessoas programando férias de fim de ano para ver família que não vê o ano inteiro, e eles não deram indenização para essas famílias. Você imagina essa Itapemirim prestando serviço de transporte público aqui em Nova Friburgo. Aí os vereadores, eles vão fazer uma CPI. O que deu? Ih, cada um... Menino CPI. E aí todo mundo olha pra mim, gente. O que deu, Juan? É que eu acho que você que comeu a pizza, né? É verdade. Não tive acesso à pizza, mas cheguei bem perto. Vale lembrar que antes de todo esse desenrolar, né, você citou a questão, a Itapemirim vinha, não vinha, venceram prazos, não apresentaram listagem de ônibus, não tinha nem previsão de garagem. Enfim, a própria Itapemirim foi quem pediu o corte, cancelamento do contrato com a prefeitura, e a prefeitura, por sua vez, está cobrando até hoje a Itapemirim na justiça. Uma indenização, a gente não sabe, né? Nem se vai receber, né? Porque já foi confirmada Eles devem a tanta realmente gente que... a recuperação fiscal, exatamente. Sabe-se lá se vai receber ou não. Fato é que a CPI que investigava, apurava, enfim, responsabilidades tanto do município quanto da empresa nessa contratação, se havia vícios no contrato, se não havia, houve a investigação toda e em fevereiro desse ano, na verdade, em fevereiro desse ano, tá aqui certinho. Dia 4. Em fevereiro, a gente já está com a temporalidade de 2023. foi feita a leitura do relatório final, né, dessa CPI lá na Câmara. Os vereadores apontaram as responsabilidades, o prefeito municipal foi citado, o secretário de governo, membros da empresa, e no fim houve aquela ironiazinha, né, por parte dos vereadores que compunham lá a comissão, acabou em pizza para eles naquele momento, numa alusão, assim, num deboche de outros parlamentares que diziam que ia acabar em pizza. Acabar em pizza. Então eles comeram uma pizza, tipo assim, ó, não vai acabar em pizza. A gente vai comer a pizza, mas não vai acabar em pizza. Exatamente. Chegamos no dia 26 de dezembro, e aí? Cadê essa CPI? Nenhum desenrolar, O fato é que o relatório final ele foi lido, mas até hoje a gente não teve notícia de nenhuma ação movida por algum contra alguém que seja responsabilizado. Por enquanto é pizza. Fica aguardando, né? Por enquanto é Por pizza. enquanto, aquela pizza tá em pizza mesmo. Tá valendo, a pizza tá valendo. Gente, agora tem aqui o detalhe da morte da Alana, de 8 anos. Foi triste demais, repercutiu muito em Nova Friburgo, né? Eu acompanhei esse caso, acho que como jornalista me marcou que foi a primeira vez que eu tive que ir num velório. Não, ainda mais, pelo amor de Deus, a gente não invadiu o espaço da família, pelo contrário, havia tanta indignação pela perda dessa menininha que a própria família abriu espaço do próprio velório para atender a imprensa, porque eles não queriam deixar impune esse caso, que também, tristemente, acho que a gente fala aqui que a gente não sabe que desenrolar deu, até por parte da UPA mesmo, a gente tentou contato na época, porque esse foi um caso da UPA, né, aqui de Nova Friburgo. A família aponta, né, um mau atendimento, né? O que acontece? A Alana é uma menininha de 8 anos, né? Ela passando mal, pedindo socorro na mãe me ajuda, eu tô muito mal. Ela é levada à UPA
Isso aí. E aí, lá começa aquela coisa. Não é nada demais, não. Volta pra casa, volta pra casa. Sempre assim, né? Que é diagnóstico, dar aquele diagnóstico sem saber realmente o que é. Não tem um esforço, né? A família sentiu isso, que não houve um esforço. E era um médico que estava lá atendendo essa criança, né? Manda voltar pra casa. Nisso, essa menininha de madrugada fala: mãe, pelo amor de Deus, me salva. E aí, quando a mãe tá levando essa menina pra UPA, ela já fala: mãe, eu tô morrendo. Tipo, a menina sabia, era tanta dor que ela sentia nela, que ela sabia que tava chegando o fim da linha pra ela ali. Uma criança de 8 anos ter esse entendimento, né? E aí, quando eles chegam na UPA, a família, enfim, que realmente, né, a menina estava morta e começa toda aquela tristeza, alguns casos que a família mesmo vai descobrindo, porque já havia trocado enfermeira, aquela coisa de plantão, né? Começa a dar assim: não, mas a sua filha estava com isso, a sua filha estava com aquilo. Aí começa a ver que o médico que atendeu, ele negligenciou aquele atendimento, e que se ele tivesse agido como deveria naquele caso, aquela menina poderia ter tido a vida salva, né? Então foi um caso muito triste, reitero aqui, na época cobramos muito a UPA, responsabilidade, tivemos para nossa própria equipe pessoas de fora, destacando quem era o médico, recebemos denúncia na época, como falamos disso, que esse médico atuava em outras cidades da região. E que tinha feito os procedimentos e que parecidos, já tinha né? negligenciado, e outras crianças tinham morrido. Se não me falha, né, a memória, na época, crianças até bebês de 8 meses, se eu não me engano, morreu por culpa desse médico, segundo o apontamento dessas famílias. Então, assim, foi um caso que a gente ficou bem mal, assim, eu fiquei muito impactada de acompanhar, e que triste é dizer que a gente chegou em dezembro e a gente não sabe, pelo menos publicamente, né, se essa vida, acho que justiça é algo muito pesado, porque a vida dela nunca mais vai voltar, mas acho que o mínimo, sabe, de outras vidas não serem punidas pela imprudência desse médico, a gente não sabe o que aconteceu. E no dia 8 de fevereiro a gente noticia o julgamento do Rodrigo Marotti. Também é um caso que embrulha pesado, o estômago, né? Quando começou esquisito, né? Esse caso, particularmente, eu não estive à frente. Quem esteve à frente foram Juan e Isabela. E foi, assim, muito pesado, porque eu acompanhava o que eles falavam que acontecia no julgamento. A gente ficou ali horas e horas no julgamento, atualizando em tempo real o portal, né? Com a nossa equipe. Com a nossa equipe presente. Que a Zoom não copia, com a graça do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, a gente não copia de outros veículos de comunicação, salvo o Paulo Nader, que é nosso parceirão, e fala: a gente pode trocar informações e tal. Agora, a gente não precisa copiar outros veículos de comunicação. É importante deixar isso claro. A gente não precisa disso, né? A gente não precisa disso. A gente não precisa disso. A gente tem uma boa equipe para apurar e levar para o ar tudo que aconteceu. Por nossa própria conta. Foi o que a gente fez, né? Não somos jornalismo de copia e cola. Exatamente. Deixar só reiterado aqui para desavisar. Mas quem fala que a gente copia de todo mundo há muitos anos. Mas enfim, mais uma polêmicazinha. Só para dar uma pimentada aqui. Caramba, a gente acabou... nem perguntei para vocês de Natal, mas depois a gente fala sobre isso. Pô, acabou de um período natalino aí, o negócio de clima de Natal e tal, e eu tô todo ácido aqui já, dia 26. Mas tudo bem. Mas é pra gente dar uma pimentadinha. O pessoal também precisa estar por dentro do que acontece nos bastidores da imprensa, né, Fernando? Mas vamos... Cara, 20 minutos e 30, hein? Caraca, hein? Nosso jornal tá correndo, vamos. Tá correndo. Vamos. Então, eles ficaram muito, né, por dentro ali no julgamento, acompanhando o depoimento de acusação e defesa, né? A gente foi incansável. Eu cheguei a ajudar até... Marcelo, Isabela mandou, posta aí um negócio no portal que atualizou, e a família também das vítimas estavam em contato com a gente, né, acompanhando todos esses desdobramentos. Famílias essas que não estavam aqui em Friburgo, estavam espalhadas aí pelo Brasil inteiro, assim como amigos. Foi um caso que marcou, até porque foi um caso, eu quero abrir até espaço depois pro Juan comentar, porque ele entrou no tribunal, né, ele realmente acompanhou, mas trazendo o primeiro momento do dia, né, o caso Rodrigo Marotti, caso você não lembre o que foi aquele caso, vou te dizer como era dito naquela época, porque a sentença foi algo um pouco diferente. Absurdo e polêmico. Rodrigo Marotti colocou fogo numa casa onde estava sua companheira e uma amiga, Alessandra e Daniela, se não me falho engano, né? E aí, era um caso que todo mundo soube, tomou proporção nacional, por isso, na época, a nossa cobertura em tempo real teve muito destaque, porque a família divulgou essa apuração da TV Zoom. E era um caso que todo mundo que ouvia falava, pô, a sentença tá dita, o cara é criminoso, acabou, pronto, acabou. E aí o Juan entra, escuta, conta um pouco, acho que depoimentos que você ouviu, que eram frases, assim, horrorosas, pra depois a gente ter um baque, acho que todo mundo, com o que a gente teve ali de sentença lida pro Rodrigo. Eu passei boa parte do dia, depois outros membros da nossa equipe também estiveram até a noite, né, porque o julgamento, ele começou, se não me engano, às 10 horas da manhã e terminou no início da madrugada, né? Foi até mais de meia-noite, né? Exatamente. Acho que meia-noite e meia que saiu a sentença. Até sair a sentença.
E de dentro do tribunal, a gente teve autorização, obviamente, não para gravar, para registrar em fotos, nem nada, mas nós podíamos mandar relatos, né? Então, a gente ia se comunicando, eu lá dentro do tribunal, quem estava na redação e atualizando o portal a todo momento, justamente para conseguir passar realmente tudo que estava acontecendo ali dentro. Algumas falas de testemunhas também que marcaram bastante, né, naquele momento. E foi assim, um trabalho realmente incansável da nossa equipe para conseguir levar, né, para todo mundo, para familiares também, porque a Daniela, se não me engano, a família dela era de Minas Gerais, então tinha muita gente à distância acompanhando. Eu lembro que a gente lotou 2 grupos de WhatsApp. De notícia. Tá? 2 grupos de notícias da TV Zoom, só com pessoas de fora da cidade acompanhando esse caso. Então foi algo que realmente marcou bastante e foi assim, se não me falha a memória, a minha primeira grande cobertura assim, de caso policial. Isso aí. Pessoal, posso falar pra vocês? A gente tá no segundo bloco ainda, né? Sim. Acabou o jornal, mas calma. Vamos pro terceiro bloco, que tem muita coisa pra gente falar ainda. Não sei como, mas nós vamos conseguir. Mas realmente, Juan, foi um caso marcante para nós todos. Sobretudo, todas essas falas, enfim, todos os fragmentos que você trouxe, né? Foram muito graves, muito agressivos. Da forma como tudo aconteceu, com riquezas de detalhes. Nós passamos isso até com o estômago embrulhado. Mas foi muito louco. Mas é o nosso papel, né? Temos que noticiar. Faz parte, né? No próximo bloco, início de ano quente. Vocês vão ver. Fica aí. O Poavre Gourmet tem uma gastronomia saudável e de qualidade. Oferece buffet self-service a quilo e prato executivo. Todo o cardápio é supervisionado por nutricionistas com mais de 20 anos de experiência no mercado. Para você que busca saúde e bem-estar, o Poavre é a melhor opção. Aceitamos todas as bandeiras de cartão de crédito e refeição. Poavre, Avenida Conselheiro Júlio Zarpe, no Espaço Arpe. Em tempos tão confusos, nem sempre conseguimos enxergar as coisas boas que continuam acontecendo à nossa volta. O Marcos e a Paula foram morar juntos no apartamento que eles compraram. A dona Ana se aposentou e trocou a vida da cidade grande pela tranquilidade da serra. E está amando morar pertinho de tudo. A Alice e a Júlia viraram sócias e estão montando um escritório lindo no Vila Boulevard. Apesar de tudo, sonhos continuam existindo. E há 49 anos, a Gemini constrói sonhos junto com você. Começou o jogo de perguntas do Desperdiçador. Descomplicador. Mãe, o melhor lugar para deixar a geladeira é A, pertinho do fogão, B, bem longe do fogão, ou C, longe do meu irmão que come tudo que tem dentro? Longe do fogão. Acertou! Longe do fogão a geladeira consome menos energia. E longe do meu irmão, o pudim fica só pra mim, né, mãe? Nem pensar. Energisa, ligada na sua energia. Estamos de volta no nosso terceiro bloco dessa primeira retrospectiva 2022, direto do Nova Friburgo Country Club, mais uma vez com essas imagens lindas da área externa do lago, essa parceria Sesc Nova Friburgo Country Club, mais uma vez reforçando que esse aqui é um dos lugares mais lindos no nosso estado do Rio de Janeiro e, claro, de Nova Friburgo. Mas a gente volta para falar de um finalzinho de fevereiro, aliás, um mês de fevereiro muito tenso, né, com muitas notícias ruins, e no dia 16 de fevereiro, gente, aquela tragédia dos nossos irmãos de Petrópolis. Aquela chuvarada que a gente conhece muito bem, que levou muita gente à morte e desespero das famílias, né? Foi bem pesado, né, Fernando? A Muito gente pesado. aqui em Friburgo, como uma TV local, se solidarizou, né, com a cidade de Petrópolis, nossa co-irmã, né? Isso aí. Petrópolis, região serrana agora. Não Vamos falar mais. sobre isso agora É. nas próximas retrospectivas, mas foi um fato marcante porque a gente já acorda com notícia que Petrópolis realmente acabou. E aí, Luciana Ferraz me liga, Marcelo, cai com tudo que tem no programa toda manhã e a gente vai fazer um especial de Petrópolis. Fernando estava presente nesse dia, né, fez o Toda Manhã. Chamamos o secretário de Defesa Civil de Friburgo também para falar um pouco sobre tudo o que aconteceu, né, uma análise sobre o que aconteceu Explicar o que pode ter acontecido em Petrópolis. Né? E a gente conseguiu, inclusive, entrar ao vivo com um morador de Petrópolis, né, que Logo pela manhã. relatou toda a situação, como estava a cidade logo pela manhã. Então,
foi um fato que também marcou esse início de ano, né? E no Zoom TV Jornal a gente acabou também falando com um morador de lá, onde ele contou um pouquinho mais de detalhe de como foi o dia, né? Como foi aquela água crescente, como foi ficar preso nos lugares, como foi ver tudo se acabando. Então, só quem já passou na pele sabe o que eles realmente sentiram. Exatamente. E que agora, nesse final de ano, de novo, voltou a assustar, porque teve chuva muito forte nesses últimos dias em Petrópolis, né, nesse mês, e fez com que eles ficassem apavorados de novo. Exatamente. Particularmente para mim, além da cobertura profissional, claro, que marca muito, mas me tocou de uma forma de a gente já ter passado por algo semelhante, eles também passaram na mesma época, né? Vivo. E porque nós conhecemos pessoas que vivem lá, né? Temos amigos, temos colegas de faculdade, um dos nossos professores também vive lá, tem o Marum da Estácio, que apresenta o programa aqui na Zoom, enfim, que volta e meia tá lá em Petrópolis também. Eu falei, nossa, será que o Marum tava lá nesse dia, não sei o quê? Então, realmente foi algo que impactou bastante e a gente, nesse momento, tem que, claro, manter o profissionalismo, mas o lado humano não tem como ser totalmente desligado. Inclusive, comerciantes de Nova Friburgo que tem loja em Petrópolis e tiveram a loja profundamente atingida lá. Sei de 2. Bom, pessoal, audiência do Tabelião, esse caso foi muito marcado no ano passado, né? Vocês lembram o nome dele, gente? Não tô lembrando Ricardo agora. Junqueira de Sá. Ricardo Junqueira de Sá. Eu lembro que era Ricardo, vamos ficar com o Ricardo, né? Enfim, um ato de extrema irresponsabilidade, um assassino, né? Um criminoso, né? É um assassino. Mata a esposa grávida, né? Então é um duplo homicídio, né? O sogro e a sogra. O sogro e a sogra. O sogro veio morrer dias depois, a sogra foi na hora. Sim. E, enfim, mas, né, como é grande, aí a justiça, né, a justificativa era que ele tinha o porte, mas isso caiu por isso terra. Isso caiu por terra, mas a defesa era que ele teve um surto. Mas ele não conseguiu. Teve um surtinho. Ele não conseguiu sustentar. Surto, né? Mas tem um laudo psiquiátrico que desmente. Lógico. Ele não conseguiu sustentar isso, o comportamento dele foi algo questionável assim que ele chegou na delegacia e já viram que o próprio delegado na época falou: quem tem surto psicótico não age assim, não age dessa forma, então isso caiu por terra. Ele ainda não foi a julgamento, ele só teve uma audiência nesse ano que aconteceu em 16 de fevereiro. Que aconteceu em fevereiro. Mas é isso, a gente vai seguir cobrando. Espero que a gente não tenha uma coisa infeliz, um sentimento infeliz quando o resultado sair, como foi no caso do Rodrigo Marotti, por exemplo. Sem dúvida. Sensação de justiça sendo feita. Vamos fazer o seguinte, vamos para um intervalo rapidinho pra gente fechar março. E aí vocês vão entender o que aconteceu no mês de março. Teve um caso, foi um furo aqui da Zoom. Isso aí. Né? Vocês vão ver daqui a pouquinho, fica aí. Estamos juntos é muito mais que só uma frase para Stan. Representa a nossa dedicação em criar produtos pensando no que mais importa. Você e sua família. São fechaduras, puxadores, cadeados e outros itens que estão no balcão de sua loja, no seu dia a dia e até nas suas horas de lazer. Por isso, tenha uma só certeza. Em todos os seus momentos, tem que ser Stan. A história da Cianf e de Nova Friburgo andam lado a lado. Já são 105 anos trabalhando pelo desenvolvimento da comunidade friburguense, porque a nossa história cruza com a sua. No comércio, na indústria, no agronegócio, no turismo e em diversos serviços. Juntos, passamos por todos os momentos, desde os mais dolorosos aos mais felizes. E continuamos, sempre com inovação, criatividade e coragem. A Cianf, 105 anos crescendo com Nova Friburgo. Estamos de volta com o último bloco do Zoom TV Jornal, dia 26 de dezembro de 2026, gente. Como é que foi o Natal de vocês? Foi tranquilo? 2026. Eu falei 2026? Você tá bem adiantado. Fernando Moraes. Não, tô profetizando. Um homem à frente do seu tempo. Fernando Moraes. 26 de 26 de 2026. Foi legal o Natal de vocês? Nem perguntei. Uma baita insensibilidade, né? Foi legal? Comeram muito? Eu não sou de comer muito, não. Sou mais equilibrado. Come igual um pássaro. Pra mim... Sem grama na comida crua, né? Bem pouquinho, mas pega um pouquinho de cada coisa, né? Faz um banquete Eu bacana. já não preciso comentar muito, né? Mas, aliás, arrebenta, né? Eu não preciso comentar muito, porque eu como de tudo, gente, e como uma muito. ceia só pro Marcelo L. Exatamente. Isabela também, né? No
no caso, acho que eu gosto muito é de ficar com a família, né? Mas a comida é sempre bom, gente. Comida natalina, pelo amor de Deus. A gente espera o ano inteiro pra comer determinados pratos. Exatamente. O final do ano é maravilhoso. Exceto arroz com passas. Pelo amor de Deus. não queria entrar nesse mérito. Não, pelo amor mas de a Deus. Isabela, na questão de comida, é um pouco de mim, um pouco do Juan. Que ela Tem tem um dias e equilibrado. dias. Dá uma equilibrada, no outro dia dá uma exagerada, mas aí a academia tá aí pra isso. E presentes? Sob controle? Amigo, Tudo bem, vão né? ter que trocar alguma coisa hoje, amanhã? Não. Hoje Acho que não as dá mais pessoas tempo, né? acertam, né? Não. Amigo secreto de família, a gente já coloca lá no grupo do WhatsApp o que cada um quer, o tamanho certinho. Ajuda. Pra Bombolzinho, já trufinha, ajudar a não resolve, ter essa né? confusão. Muito tudo bem. na boa. Março, flagramos um... Quem foi Isabela? Eu, Foi Isabela. Isabela, um caso Que de desgosto, censura, né? Dia Internacional da Mulher, uma mulher censurada e uma mulher que descobre. Bom, foi assim, a prefeitura promoveu um evento que tinha tudo para ser muito legal, era um evento feminino de artistas mulheres na Estação Livre, lá no centro da cidade. E aí eu começo a acompanhar, uma coisa muito feliz, mulher recebendo massagem, mulher recebendo cuidado, e começo a reparar que uma artista chamada Elis, que estava com uma exposição de quadros, de pinturas, ela tem esses quadros cortados e retirados. Tava na hora com um amigo do meu lado, enfim, e falou, alguma coisa tá acontecendo ali. E aí descubro que ela tinha sido censurada, porque dizem, né, isso nunca foi algo comprovado, mas foi algo que ela disse pra gente, que Uma o prefeito, recomendação da prefeitura, né? só, enfim, a prefeitura só chegaria ao evento, o prefeito em si, quando aquelas obras fossem retiradas, porque a pintura dela julgava ser algo que não era pra estar em espaço público, sendo que aquilo Por causa tudo... das crianças. Por causa das crianças, porque tinham seios pintados, mas não era um seio escancarado, era pelo contrário, eram pinturas que se assemelham até às pinturas religiosas que a gente vê em templos, em tetos, enfim, aqueles anjos e tal. O enaltecimento da mulher. Né? Exato. Era isso que ela tratava, enfim, e ela ficou muito triste, a gente tem esse caso, e aí foi um marco da Zoom mesmo, porque foi a gente que deu voz a Elis. A partir Repercutiu daí, muito, né? Muito. todos os órgãos, todas as imprensas aqui da cidade falaram sobre o caso, e todos os institutos, seja o que for, sociedades, Movimentos enfim, culturais, acabaram soltando muitas notas de repúdio, e a prefeitura deu uma sambada nesse assunto aí. Primeiro veio com uma justificativa de atentado ao pudor infantil, depois isso foi derrubado pelas coisas culturais, vieram com outra justificativa. Falaram muito em respeito ao ECA, né? Exatamente, Instituto ficou... da Criança e do Adolescente, né? E na época a Elis, ela recebeu essa censura com sentido assim, fica quietinha, não fala nada não, que você vai estar meio que sempre nos nossos eventos, só que isso não foi suficiente pra ela, e ela realmente quis falar, porque ela é uma artista, né? E quando você tira a arte do artista, ele é silenciado, né? Então foi algo muito triste. Vocês voltam amanhã? Certamente. Acho que sim, né? Certamente. Estaremos aqui. Então tá, amanhã então, retrospectiva 2022, não 2026, que eu não sou profeta ainda, sobre abril, maio e junho, Isso aí. né? Fazendo aí mais 3 meses do ano. Você lembra o que aconteceu em abril, maio e junho? Pois é, então assista amanhã, 7h30 da noite no TV Jornal. Gente, um beijo, boa noite. Tchau, tchau, pessoal. Até amanhã. Até amanhã. Tamo junto, até mais. Tchau, gente, até lá. Zoom TV Jornal. Oferecimento Consórcio Canopus. Suas conquistas começam aqui. Toyoserra, a sua concessionária Toyota na Serra. SAF, o seu amigo de todas as horas. E Stan, quem quer qualidade, fecha com Stan.